Oi, meu nome é Flávia Croceta e eu ajudo você a lucrar R$ 3.000 por mês em 6 meses vendendo comida sem glúten em casa. E hoje eu vou te mostrar nesse vídeo os ingredientes utilizados tradicionalmente nas receitas sem glúten. Talvez você já faça receita sem glúten, esteja começando, ou talvez caiu nesse vídeo e está começando agora a pesquisar como fazer receitas sem glúten. Então eu vou te dar um geral aqui de todos os ingredientes, os que eu mais uso para fazer receitas sem glúten deliciosas, tá? Porque receita sem glúten é sim muito gostosa e saborosa e para isso a gente precisa entender os ingredientes. Como chegar numa textura gostosa e tudo mais, macia, úmida, tudo isso é possível, tá? Então vamos lá, porque hoje vai ter muito conteúdo, tá? E você vai ver que 90% ou mais desses ingredientes você encontra no supermercado, são muito fáceis de achar. Vamos começar pelas farinhas, tá? Aqui nós temos a farinha de arroz, que é a farinha mais utilizada nas receitas sem glúten, é a farinha de base. Tem também a opção de utilizar a farinha de arroz integral. O que acontece? Ela é a farinha de base, mas nas receitas a gente não consegue fazer uma boa receita sem glúten utilizando apenas elas, tá? A gente precisa fazer um conjunto de farinhas, usar amido de milho, fécula de batata, outra farinha de grão de bico, por exemplo, para chegar na quantidade ideal, semelhante à do trigo, de proteínas e amidos. Então, elas servem para a gente iniciar a receita base, ter estrutura, mas elas não fazem, não dão liga, não dão maciez, umidade, tudo isso, tá? Uma outra farinha que é muito utilizada, tanto na confeitaria quanto na panificação, ainda mais na panificação, é o polvilho doce, tá? Aquele mesmo de fazer pão de queijo, é bem utilizado. Temos também o polvilho azedo, o meu aqui tá numa lata, mas é aquele mesmo de fazer rosca, pão de queijo. A função do polvilho azedo, ele vai trazer mais crocância, uma casquinha para massa, para o pão, então a gente utiliza ele. Já o doce, ele vai trazer liga para a nossa massa. Imagina o pão de queijo, quando a gente puxa assim, que ele tem aquela liga, é por conta do polvilho. E é essa liga que vai trazer para as nossas receitas sem glúten. Então, aos poucos, conforme eu for explicando, você vai vendo que dá para fazer sim receita sem glúten gostosa. A gente só precisa entender os ingredientes. E é para isso que eu tô aqui, para te ajudar a fazer receitas maravilhosas, gostosas, que vendem muito para você ter lucro, ter bastante dinheiro, conquistar vários clientes e ter a sua independência mesmo trabalhando em casa. Essa aqui é a fécula de batata. Eu vou até levantar aqui para você ver, ó. Ela tem uma leveza, pode até ver que a farinha ela chega até a dar uma voadinha assim, ó, de tão leve que ela é. E é essa textura que traz para as nossas receitas, tanto de pão quanto de bolo, ela traz leveza. Ainda ontem fiz uma receita de pão d'água, fiz uma num dia e fiz outra ontem. Eu só acrescentei 15 gramas de fécula de batata. Isso já trouxe muita leveza para a massa, tá? Então faz muito efeito, faz sim diferença, tá? Os ingredientes que a gente usa. Então, numa receita sem glúten, com qualidade profissional, principalmente numa receita de pão, de pastel, de pizza, onde a massa precisa ter elasticidade, a gente precisa esticar ela com um rodo, ela sempre vai ter vários tipos de farinha, tá? Um bolo a gente consegue fazer com 2, 3 tipos de farinha, mas o pão a gente sempre precisa de mais farinhas, porque o pão ele tem que ter, é mais difícil de chegar no ponto usando 2 farinhas. A gente quer um pão com umidade, com liga, com elasticidade, com casquinha. Então é um conjunto de farinhas, um pouquinho de cada para a gente chegar na mesma consistência do trigo, só porque dá super certo, tá? É um sucesso os pães sem glúten também. Aqui tem o amido de milho, que ele tem a mesma função da fécula de batata praticamente. A diferença é que o amido de milho, que é a famosa maisena, ela é mais utilizada na panificação do que na confeitaria. Embora eu use muito também na confeitaria
para engrossar um molho, quando pede para usar trigo, para deixar um molho branco, por exemplo, mais grosso, usa o amido de milho. E em várias situações você pode estar usando ele, tá? Deixa a receita muito gostosa. Temos também agora a farinha de aveia. Aqui eu tenho ela no pacotinho. A farinha de aveia, ela tem a mesma proteína, muito semelhante, aliás, à proteína do trigo. O trigo tem duas proteínas, que é a gliadina e a glutenina. E a farinha de aveia tem a avenina. Então a gente consegue sim, só com a farinha de aveia, fazer um bolo ou um pão gostoso e macio, tá? Ela traz uma textura muito legal, inclusive ela é uma farinha meio que coringa. Faltou polvilho doce, coloca farinha de aveia. Faltou fécula de batata, coloca farinha de aveia. O que faltar, ela é coringa, tá? Ela vai te ajudar, porque ela tem proteína, ela tem amido, que vai trazer maciez, vai trazer elasticidade, umidade para a massa. Então ela dá super certo nas receitas, tá? Uso bastante. Aqui eu tenho a farinha de linhaça. A farinha de linhaça, sempre eu oriento minhas alunas a não comprar a farinha de linhaça pronta lá na loja de produtos naturais. Porque a farinha de linhaça, como a farinha de chia, ela oxida muito rápido, em 3 dias. Aí eles fazem essa farinha lá na fábrica, aí fica lá armazenada, embala, vende para uma distribuidora, aí depois fica lá no estoque da distribuidora, até vender para a loja de produtos naturais e até chegar na sua casa essa farinha já oxidou faz tempo. Aí as pessoas acham que farinha de linhaça não é gostosa, que deixa um gosto mais ranço na receita, enfim, mas não é isso. A gente precisa comprar a linhaça e fazer a nossa farinha em casa. Eu utilizo a farinha de linhaça dourada, que ela é mais suave, o gosto dela. Enquanto a farinha de linhaça marrom, ela é mais forte, assim, o gosto. Então, eu sempre faço a farinha com a linhaça dourada. E a linhaça, ela é muito boa, muito saudável, ela tem vários benefícios, é rica em fibras, então proporciona saciedade, favorece nosso trânsito intestinal. E é sempre bom a gente estar incluindo esses ingredientes nas nossas receitas para favorecer a nossa saúde, porque a gente já tira o glúten, a gente já tira uma série de problemas, de inchaço, de dores de cabeça, que muitas vezes as pessoas nem sonham que é causado pelo glúten. Então, se você quer fazer a sua alimentação sem glúten ou quer proporcionar isso para as outras pessoas, pode fazer isso muito feliz, tá? Porque você vai estar contribuindo com a saúde e com o bem-estar das pessoas também. Não vai ser simplesmente um vender qualquer comida, tá? Você vai estar levando saúde para as pessoas. Então, se você vai oferecer os produtos que você faz para vender, pode fazer isso com muita alegria, porque você está ajudando as pessoas, não é simplesmente uma relação comercial. Isso, se você pretende fazer, pode sentir muito orgulho de vender comida sem glúten, porque ela favorece muito a saúde das pessoas. Aqui, a farinha de fubá, farinha de milho também tradicional, inclusive eu faço um bolo de fubá com leite de coco, que está no meu curso, que é maravilhoso, tá? Fubá também não contém glúten, claro que você sempre tem que olhar aqui no rótulo se está escrito contém ou não contém glúten. Para você vender um alimento sem glúten, que ele é apto para celíacos e pessoas alérgicas, tem que estar escrito não contém glúten. Falando em fibras, temos também o psyllium, que ele é uma excelente fonte de fibras e é utilizado também na panificação como um espessante. Se você colocar o psyllium, uma colherzinha de chá de psyllium com um pouquinho de água, você vai ver que ele vai fazer um gel. E se você tomar esse gel, ele vai favorecer muito o trânsito intestinal, tá? Então ele serve também como um laxante natural. É uma fibra muito boa, indicada por muitos médicos e nutricionistas, mas você nunca pode pegar o psyllium e comer ele de colher, porque por ele ser uma fibra, ele absorve muito os líquidos e se você colocar ele na garganta aqui, só o psyllium aqui, você pode ficar asfixiado ali com o psyllium, porque ele vai secar, vai trancar ali, é perigoso, tá? Sempre com água no meio das receitas, mas nunca comer ele puro pode ser perigoso.
Gente, tá gostando do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal. Depois desse vídeo, compartilhe ele com o máximo de pessoas que você quiser, para todo mundo conhecer esses ingredientes sem glúten e conseguir utilizar eles da melhor maneira e fazer receitas deliciosas. Agora eu vou falar das farinhas que são ricas em proteína. Porque a farinha de trigo, que ela é específica para pães, é uma farinha com mais proteína do que aquela que é boa para fazer bolos, tá? Então, mesmo a farinha de trigo tem tipos diferentes. E para a gente agregar proteína na nossa farinha, na nossa receita sem glúten, como a farinha de arroz é pobre em proteína, a gente pode estar utilizando a farinha de grão de bico, tá? Que ela tem um sabor mais acentuado, então a gente pode misturar. A gente pode sempre estar utilizando a farinha de grão de bico, mas ela tem que ser numa proporção menor do que, bem menor do que, por exemplo, a farinha de arroz, tá? Para a receita não ficar com aquele sabor acentuado de grão de bico. Ou você pode usar a farinha de grão de bico, feijão branco, lentilha, são todas farinhas ricas em proteínas. E essa proteína presente nas farinhas vai fazer o nosso pão sem glúten ficar assim, ó, bem fofinho e gostoso. Então, nada de dizer que pão sem glúten é seco, é ruim, é porque não sabe fazer, tá? Os meus pães sem glúten e os de muita gente fica muito gostoso, porque a gente precisa conhecer os ingredientes que a gente está utilizando. Agora, tem também a farinha de quinoa, que ela é muito nutritiva, ela serve como farinha de base e também como uma farinha proteica. A quinoa a gente consegue consumir ela crua, que a gente cozinha, faz tipo um arroz, uma saladinha de quinoa, e tem a farinha dela, que é muito nutritiva, muito rica, e a gente consegue, agregando ela à nossa receita, conseguir uma textura muito boa, tá? Em todas as receitas. Agora das farinhas, eu falei tudo. O que você precisa ter uma noção básica. Para eu fazer um bolo gostoso, as principais farinhas são farinha de arroz, amidos de milho, féculas de batata. Pode usar também farinha de amêndoas, que eu não mostrei ela, mas ela tá aqui. Ó, a farinha de amêndoas, ela é rica em gordura e ela é uma gordura seca, digamos assim, porque diferente de um óleo que é líquido, ela é uma gordura seca e vai trazer sempre uma umidade para a nossa massa, uma leveza. Então, mesmo em pouca quantidade, a farinha de amêndoas consegue agregar sabor, agregar aquela umidade, fazer aquele bolo, aquele pão com aquela textura mais molhadinha, também dá super certo, tá? Mas a gente usa pouquinho mesmo. Por exemplo, essa lata aqui, desde novembro ela estava cheia. E agora é março e ela tá na metade, tá? Um pouquinho menos da metade. Então não precisa utilizar muito. Até porque eu sei que ela é uma farinha um pouco mais cara, muita gente não consegue investir muito em ingredientes, mas quando pedir é pouquinha quantidade, tá? A menos que seja uma receita especificamente low carb, onde daí é priorizado o uso de farinhas de oleaginosas, a farinha de amêndoas, mas ela é super coringa, tá? A gente utiliza ela tanto em receitas doces como salgadas. Tem também a farinha de castanha de caju, que eu nem peguei para mostrar para vocês. Mas a farinha de castanha de caju, ela é mais adocicada, muito mais. Então, se for para utilizar a farinha de castanha de caju, tem que ser numa receita de cookies ou de brownie, por exemplo, uma receita doce, tá? Numa receita salgada não combina, vai brigar muito com o sabor de salgado. Junto com as farinhas, a gente utiliza também a goma xantana, que é um espessante. A goma xantana, ela faz o efeito do glúten na receita. Uma receita de bolo, a gente até consegue fazer uma combinação de farinhas sem utilizar a goma xantana. Mas uma receita de pão, não. Na receita de pão, de pizza, de pastel, essas massas que precisam de muita elasticidade, a gente precisa fazer uso da goma xantana. E ela é obtida através do milho, tá? Então ela é um espessante natural. Como a goma xantana, existe o CMC, existem outras gomas, goma guar, mas eu não utilizo, tá? O que eu utilizo, que eu encontro aqui na minha cidade, é a goma xantana, e faço pães e faço bolos, e todas as receitas onde precisa de um espessante, eu uso ela. Agora vamos começar a adoçar as nossas receitas sem glúten. A gente gosta
de ter um doce, de ter um brownie, qualquer coisa do tipo, né? Um bolo de chocolate ou um bolo de cenoura com brigadeiro, uma calda de chocolate. E para surpresa de muita gente, tem muito chocolate sem glúten, tá? E quais são os chocolates que a gente utiliza, granulado? Agora eu vou entrar na parte mais doce, tá? Então, fazer um brigadeiro gourmet com chocolate é super tranquilo, tá? Fazer qualquer tipo de coisa que vá chocolate sem glúten e até mesmo sem leite é mais fácil do que vocês imaginam. Eu vou mostrar para vocês os tipos de cacau, os tipos de chocolate e granulado que eu uso. Eu vou começar pelo chocolate belga, que é esse aqui, ó. Esse chocolate belga que eu estou usando é o 70%. O chocolate 70%, acima de 50%, então assim com uns 60%, 70%, 80%, 90%, ele tem muito mais cacau e menos gordura e açúcar. Então ele é um chocolate mais nobre, mais refinado, ele não é tão doce. Então para uma receita que você vai fazer para um diabético ou numa pegada mais saudável, low carb, você vai estar utilizando um chocolate acima de 70%. Temos também o chocolate meio amargo, que eu utilizo muito, eu uso da marca Harold, eu até vou mostrar. Essa marca de chocolate aqui que eu uso, tá? Da Melkin. Que ele é um chocolate muito bom, ele é sem leite, mas ele pode conter traços de leite. É esse chocolate aqui. E com esse chocolate meio amargo da Harold, que ele é sem leite, sem glúten, ele pode conter traços de leite, porque na mesma máquina onde foi feito esse chocolate sem leite, foi feito um outro chocolate ao leite. Então ele pode conter traços de leite, mas ele não vai leite na composição dele. Então se a pessoa é intolerante à lactose, não tem uma sensibilidade gigantesca ao leite, ela pode consumir esse chocolate e com ele eu faço brownie, eu faço brigadeiro, faço ganache, faço de tudo o que precisa de chocolate, eu sempre utilizo meio amargo. Eu opto pelo meio amargo porque o meu público, quando eu fazia as receitas para vender, sempre foi um público mais adulto, que gostava mais de comida saudável. Então eu sempre utilizei ele e ainda assim ele é bem doce, tá? Tanto que às vezes as pessoas elogiavam o meu brigadeiro porque ele não era aquele brigadeiro doce, assim, sabe? Muito, extremamente doce. Porque o chocolate que eu utilizava para fazer o brigadeiro é esse meio amargo. Então isso faz muita diferença. Tem o chocolate branco também, da mesma marca, que é o branco, deixa eu pegar, um branco que é branco, aqui ó. Esse aqui é o chocolate branco também, da mesma linha, e ele é muito bom também, só porque esse aqui ele é mais doce, tá? Bem mais doce que o outro, tem mais gordura, não é, esse aqui é mais inferior, tá? Mas é o que tem para comprar dessas linhas de um chocolate mais acessível. É o branco, é esse aqui também da Harold, tá? Mas ele é bem mais doce. Então dá para fazer blonde também. Blonde é loiro em inglês e seria um brownie de chocolate branco. Então dá para fazer com ele ganache de chocolate branca. Tudo isso dá para fazer com ele também e fica bem legal. Temos os granulados, aí tem o granulado forneável e tem o granulado tradicional, que é aquele para enrolar o brigadeiro, para colocar em cima do bolo de chocolate. O forneável é aquele que não vai derreter lá no meio da massa. Por exemplo, faz um bolo de formigueiro com o granulado tradicional que a gente compra no mercado, que enrola o brigadeiro, a tendência dele é derreter. E daí o bolo não fica tão de formigueiro assim. E tem o forneável. Vou mostrar para vocês a diferença dos dois. Ó, esse aqui é o granulê, que é dessa embalagem aqui, que eu mostrei para vocês. E esse aqui é o granulado forneável, tá? Ele é mais grosso do que aquele tradicional, sabe, da Dory, que a gente encontra no mercado. Inclusive, aquele da Dory, ele é sem proteína do leite também, tá? Então hoje eu não tenho aquele da Dory aqui para mostrar, tá? Mas ele é um granulado muito bom e ele inclusive é sem leite. Então para fazer uma receita para um alérgico à proteína do leite, aquele granulado lá é super tranquilo. Um outro chocolate que eu gosto de utilizar é esse aqui, ó.
que ele é em gotinhas e ele é forneável. Esse aqui é ideal para torta de cookies, para cookies, porque nem se eu quiser, se eu colocar ele ali no micro-ondas, ele vai derreter, tá? São gotinhas que eu utilizo bastante ali no meio das receitas e ela não desmancha. Então, sempre que vier lá na embalagem escrito forneável, é porque ele é próprio para ir lá no meio da receita, para assar de novo e ele não vai perder a estrutura. E o outro tradicional é apenas para a gente finalizar, como finalizar a nega maluca, o brigadeiro, coisas assim. Agora, entrando nos açúcares, tem o açúcar gelado, açúcar de confeiteiro, açúcar de baunilha. O açúcar de baunilha, ele não é para a gente fazer um bolo, uma receita inteira utilizando açúcar de baunilha. Eu utilizo açúcar de baunilha um pouquinho na farofa, por exemplo, quando eu faço cuca, eu coloco um pouquinho de açúcar de baunilha misturado com um açúcar branco, só para dar um toquezinho. O açúcar gelado, sabe na padaria que tem aquele bolo com um pouquinho de açúcar em cima e aquele açúcar de um dia para o outro ele tá lá inteirinho, bonitinho no bolo? É o açúcar gelado. Se for o açúcar impalpável ou o açúcar de confeiteiro, ele vai pegar a umidade do bolo, ele vai desmanchar, não vai ficar tão legal. São outras funções. O açúcar gelado é para dar aquele acabamento com uma peneirinha, coloca uma colher em cima, dentro da peneirinha e vai salpicando ali em cima do bolo e dá aquele efeito bonito no bolo, até mesmo em tortas. Quando é uma torta assim com várias frutas, imagina, com morango, kiwi, pêssego, tudo que tu imaginar ali de frutas em cima, vem com a peneirinha, coloca um pouco de açúcar ali na peneirinha e dá uma salpicada em cima. A fruta não vai umedecer esse açúcar aqui e deixar ele feio, tá? A durabilidade dele em cima das coisas é muito maior que os outros. Então, a gente consegue utilizar ele dessa forma. Temos o açúcar de coco, que ele é um açúcar mais saudável, tá? Ele é o que tem menor índice glicêmico, ele é mais escuro e ele é feito a partir do coco. É óbvio, né, Flávio? Se ele é açúcar de coco, enfim, ele é um açúcar mais saudável. Aí depois temos o açúcar mascavo, que eu não peguei aqui para mostrar para vocês. O açúcar mascavo é aquele mais bruto, que ele é mais escuro, ele é úmido, ele é um açúcar mais molhadinho e ele é excelente para a gente fazer brownie, fazer bolo de chocolate. Ele combina super bem com as coisas, tudo que é de chocolate. Mas o que a gente tem que ficar atento? Se eu quiser fazer um pão de ló de baunilha e colocar o açúcar mascavo lá, o meu pão de ló vai ficar amarelo, vai pegar muita cor. Ele tem tanto o sabor da cana mais acentuado quanto a cor. Então a gente pode usar ele, mas tem que ter equilíbrio. Se quiser fazer qualquer outra receita, pode utilizar meio a meio do demerara, por exemplo, e do mascavo para ter o equilíbrio. E daí depois temos o açúcar demerara, que hoje eu não tenho em casa, mas ele é um açúcar um pouquinho mais escurinho. E o açúcar tradicional do mercado, branco, ele também naturalmente não contém glúten. Então vocês estão vendo que é super normal os ingredientes. O que a gente não usa basicamente é a farinha de trigo. E claro, a gente sempre observa, como eu expliquei antes no rótulo, não contém glúten. Se for o caso da gente fazer essa comida para uma pessoa alérgica, celíaca ou com uma sensibilidade muito grande ao glúten, a gente tem que tomar esse cuidado. Agora, falando ainda de doces, temos o achocolatado, que é o famoso aquele Nescau, aquele que a gente compra no mercado, que quando eu era criança eu aprendi com minha mãe a fazer nega maluca com ele. E hoje eu realmente assim não utilizo mais ele nas receitas, eu passei a utilizar o cacau, que ele tem o sabor mais acentuado de chocolate e eu gosto muito mais de usar, tá? Então o achocolatado hoje em dia eu não uso mais, tá? Eu usava só para fazer cappuccino e hoje em dia também não faço mais. Aí nós temos aqui dois tipos de cacau, tá? Pode ver, um é mais escurinho, outro é mais clarinho. O mais clarinho é o cacau alcalino. Ele tem um sabor mais neutro, menos acentuado, ele passa por um processo para ficar assim mais suave. E o cacau natural é aquele que é mais escuro. Eu utilizo ele para fazer bolo de chocolate em uma receita onde eu utilizo o fermento. Enfim, estou utilizando sempre esse cacau aqui, que é o natural, tá? Então, se numa receita pede cacau natural, você utiliza o alcalino ou vice-versa.
Isso sim pode dar muita diferença. Eu lembro quando eu iniciei a minha produção de produtos sem glúten e eu tinha uma receita de brownie que era com cacau natural e eu comprei o alcalino e o brownie dava errado, dava errado, dava errado, dava errado, até eu descobri que o problema estava do cacau e eu tinha comprado uma bolsa de 5 quilos, eu acho que era 5 quilos de cacau, onde eu não tinha receita naquela época para fazer. Então foi uma decepção assim na minha vida, foi um fato triste. Mas acontece, né? Quando a gente está iniciando, gente, eu já usava, mas eu nunca tinha me atentado da diferença do natural para o alcalino. Na verdade, quem comprou foi a Fran, que trabalhava comigo, e ela não tinha esse conhecimento, eu também não tinha, não passei para ela. Então acontece sim erros, tá? Mas quando a gente pesquisa, como vocês que estão aqui assistindo esse vídeo, as chances da gente errar são muito menores. A gente tem sim que buscar conhecimento, procurar sempre aprender. Eu mesma sempre que eu estou em casa fazendo comida, lavando uma louça, eu estou sempre ouvindo algum conteúdo, estudando, coloca um vídeo ali, deixa tocando enquanto eu vou trabalhando, porque assim a gente sempre consegue estar se aperfeiçoando, né? E hoje tem muito conteúdo bom para a gente estar estudando. E claro, aqui no meu Instagram, no Telegram, no Facebook, no YouTube, vocês sempre encontram cada vez mais conteúdos de muito valor para você não errar na hora de fazer suas escolhas. Então não esquece de se inscrever no canal, de curtir, de comentar e dizer o que você mais gostou e o que você ainda quer aprender para eu poder produzir os conteúdos de acordo com o que você precisa. Temos agora na parte de leite. Eu sempre indico no Instagram, sempre que eu vou ao mercado, eu mostro para as pessoas que eu procuro sempre comprar o que é integral, tá? Quanto mais gordura tiver no leite, no creme de leite, mais cremosa vai ficar a minha receita, vai chegar no ponto mais rápido, vai dar mais sabor. Então eu sempre priorizo em comprar os ingredientes da maneira integral, tá? A gordura é importante para trazer a maciez para a massa, para trazer a umidade. Então isso é importante a gente reparar, tá? Aqui, ó. Temos agora creme de leite, tá? A gente olha assim no mercado, parece que é tudo igual. Talvez você olhe e pense que só o creme de leite de latinha, ele é mais caro porque ele é na latinha e não na caixinha. Mas não é isso, tá? Esse creme de leite aqui, ele tem 20% de gordura e esse aqui tem 17% de gordura. E esse aqui tem 3 ingredientes, se eu não estou enganada, que eu vi outro dia. E esse aqui tem uma dezena de ingredientes, tá? Então tudo isso é qualidade. Nas receitas que vão ao fogo, eu sempre utilizo esse, tá? Porque ele não talha, ele traz a textura que a gente precisa para a massa e ele não talha. Como é muito difícil aqui na minha cidade, eu não encontro creme de leite fresco para comprar, que é o de mais qualidade que tem, eu utilizo esse aqui, tá? Agora, e esse aqui também, tá? Esse aqui eu utilizo menos porque a maior parte das receitas, quando eu utilizo creme de leite, é para ir para o fogo. Então, eu uso esse. Vamos ver se tem mais algum ingrediente aqui que eu não mostrei. Eu separei para mostrar para vocês essa pasta de amendoim aqui, tá? Não é uma coisa que eu utilizo muito, mas essa aqui, o legal dela é que ela é cremosa, tá? Ai, falta o fermento também. Ó, ela é mais cremosa a consistência dela e fica muito bom para fazer cookies, para fazer bolo. Tem umas que são mais duras, essa aqui ela é integral. E a pasta de amendoim você pode fazer em casa também, utilizando o seu processador e colocando amendoim, deixando triturar, triturar. Primeiro vai virar uma farinha, depois vai virar pasta de amendoim, tá? E o amendoim ali, vocês, não sei se conseguiram ver, tem bastante gordura. E é uma gordura natural, uma gordura saudável, não temos que ter medo disso, não é um problema necessariamente. Gente, o fermento que eu utilizo em pães, em bolo, é o mesmo para fazer as receitas de trigo, tá? Sempre, claro, como eu já disse, observa lá se não contém glúten lá nos ingredientes. E se não contém glúten, é válido se você vai fazer receitas sem glúten para celíacos, alérgicos e pessoas com uma alta sensibilidade ao glúten, tá? Mas se não for o seu caso, se a sua intenção é retirar o glúten para emagrecer, para desinchar, para cuidar da saúde, enfim,
não tem problema, tá? Mas é um fermento tradicional, fermento biológico, e daí tem o fermento químico também para bolo, que é igual. Então, como vocês viram aqui, fazer uma receita sem glúten são todos os ingredientes que você encontra no mercado, menos o trigo. É simples, o que eu gostei muito de mostrar aqui é que cada farinha tem um porquê. Se você fizer uma receita sem glúten, tira o trigo, coloca farinha de arroz, vai ficar ruim. Não é assim que se faz. Por isso que eu expliquei a função do amido de milho, da fécula de batata, do polvilho doce, que é da liga. E é esses conhecimentos que vocês precisam, tá? Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado dessa aula sobre ingredientes, que você faça receitas deliciosas. E não esquece de compartilhar esse conteúdo, de curtir, de deixar o seu comentário. Muito obrigada e até a próxima aula!